Beleza, pessoal. Então, na nossa última aula, a gente começou a falar sobre metadados, né, na nossa programação front-end. Então, eu tinha feito a revisão com vocês, dei a definição de metadados, né, através desse site, disse que os metadados, eles são informações importantes além dos dados, além do que vai ser necessariamente mostrado lá no nosso navegador, no nosso site. Então, esses metadados, eles são instruções para o nosso site que eles indicam algumas informações importantes. Por exemplo, tem uma tag de metadado que vai indicar ali a possibilidade de inserir caracteres especiais no seu site. Ou também tem uma outra tag que ela vai indicar ali a possibilidade do seu site mudar de tamanho, né? Então, quando a tela é maior, o site ele vai ficar maior. Quando ela for menor, por exemplo, no tablet ou no celular, o seu site ele vai diminuir um pouquinho, né? Então, tem essa possibilidade que é a tag de viewport que a gente vai ver melhor ali. Ou também tem uma tag que vai indicar o local onde está salvo o nosso arquivo com os comandos CSS. Também pode ser uma outra tag que vai indicar o local onde está salvo o arquivo que contém os comandos do JavaScript, e assim por diante. Então, vocês estão vendo que são informações importantes para o site, essas tags de metadados, mas que não necessariamente vai ser elementos que serão mostrados no corpo do texto, tá? Então, essa aí é a diferença de um metadado. A gente começou vendo aqui o metadado, esse abre parênteses, abre desculpa, sinal de menor, meta, char7, né, UTF-8, daí sinal de maior. Então, isso aqui é o código que define o conjunto de caracteres, ou seja, permite o site receber caracteres especiais. Vimos também essa tag de viewport, que ela é muito importante. Eu vou até aumentar aqui para ficar melhor para a gente ver, ó. Então a gente viu esses termos do inglês em sala de aula. Então vimos aqui, ó, sinal de menor, né, para começar uma tag, meta, name. Name em inglês significa nome, tá? O nome aqui está relacionado ao view, ó, view de visualização, port, vamos falar aqui área, né? Então olha a forma de visualização, tá? Então, o conteúdo, content em inglês é conteúdo, recebe o valor de width. Width significa largura em inglês, tá? Então, a largura do site vai ser igual a device width. Device em inglês significa dispositivo ou aparelho, tá? Então, device width é a largura do aparelho, ou seja, a largura da tela. Então, o conteúdo, o width, a largura do site, vai ser igual à largura da tela, do dispositivo do device, tá? Vírgula, initial scale. Initial, em inglês, significa inicial, e scale significa escala, tá? Então, vai começar com uma escala de 1, ou seja, 100%, tá? Então, a largura vai ser 100% da tela do dispositivo ali da visualização do nosso site, beleza? Vimos a tag title, né, que é a tag de título, que eu já falei em outros vídeos, que fica lá no... É o título do documento. E o favicon também, que está numa tag de link. O rel, de relationship icon, né? Então, a relação dessa tag com o documento HTML é de ícone. Type, em inglês, significa tipo, né? Imagem, ícone. E esse href, esse ref vem de referência, reference, ou seja, o caminho, o local onde a nossa imagem do ícone está salva. Neste exemplo aqui, está salva na pasta imagens e o nome do ícone é favicon.ico. Tá? Então, eu tinha passado uma prática para vocês. Eu vou abrir aqui o Classroom, vou fazer com vocês também, né, para ajudar a relembrar. Aqui, eu tinha passado para vocês reproduzirem esse código e pesquisar no chat GPT a função das tags de metadados. Então, vou fazer com vocês aqui junto. Vou abrir o meu VS Code. Deixa eu fechar um pouco dessas bagunças aqui. Tem bastante coisa.
Ok, então, lembrando, né, tem várias maneiras, né, a gente precisa escolher uma pasta. Eu já estou com uma pasta aberta aqui, mas se vocês quiserem escolher uma outra pasta, vocês podem vir aqui em cima, em File, tá? E apertar essa opção Open Folder. Ou vocês podem direto dar esse comando Ctrl K, Ctrl O, que vai abrir também. Eu vou dar aqui um Ctrl K, Ctrl O. Ele abriu aqui o meu explorador de pasta, né, para eu poder selecionar uma pasta. Eu estou aqui em Documentos, vou selecionar essa pasta Aula Front-End e selecionar pasta. Então, ó, a minha pasta está no jeito aqui. Eu já tenho algumas coisas dentro dessa pasta Aula Front-End, tá? Mas eu vou criar um novo arquivo. Então, para criar um arquivo, eu posso vir aqui em New File, se tiver esse menuzinho. Eu posso repousar o mouse em cima do nome da pasta e clicar nesse primeiro ícone, né, essa folha com a pontinha dobrada e um mais, que é o ícone de novo arquivo. Ou posso vir aqui em File e clicar New File também. Os três vai dar na mesma coisa, tá? Vou clicar aqui, ele está pedindo um nome para o meu, né, pro meu site. Eu vou colocar aqui metadados.html, lembrando que essa extensão .html é muito importante, tá bom? Então, vou dar um Enter. Ele só vai confirmar aqui se eu quero realmente salvar na pasta documentos aula front-end com esse nome metadados. Então, sim, eu quero, eu vou clicar aqui em Create File. Ótimo, perfeito. Deixa eu pegar o código, deixar aqui do ladinho e vou fazer aqui. Melhor, eu vou deixar aqui a tela meio a meio, tá? Isso ajuda bastante na produtividade. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui essa parte vazia do Google Chrome, que não tem nenhuma aba, vou clicar e segurar. E vou, tá vendo que agora eu consigo arrastar todo esse navegador, essa janela. Eu vou encostar a setinha do mouse, eu tenho que realmente encostar aqui na borda da tela. Observa que ele já está querendo deixar metade da tela, ó. Soltei aqui e ele já selecionou metade da tela. O Windows, ele já me sugere algumas pastas, algumas janelas para eu preencher essa outra metade, né? Eu posso clicar aqui no metadados ou eu posso vir aqui atrás, ó, né, que o meu VS Code ele tá grande, né, tá inteiro. Eu também posso pegar essa partezinha aqui de cima, cliquei, segurei e encostar a setinha do mouse aqui na borda da direita agora para ele ficar na metade, tá bom? Então, vamos programar. Eu vou diminuir esse menuzinho aqui, né? Eu vou clicar aqui nesse Explorer, que ele vai diminuir, né? Vai esconder essa pasta e vai ter mais espaço para eu produzir. E se eu quiser ver ele de novo, é só clicar aqui ó, no explorador, ou dar esse comando Ctrl Shift E, que ele vai aparecer aqui novamente, tá? Então vamos lá. Então, abre, exclamação, opa, abre, já sugeriu o doctype aqui, né? Exclamação doctype, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Beleza. Então, abro HTML, já sugeriu aqui. Abro o head, lembrando a tag cabeça. Abro o title, né, documento HTML, lembrando que title é o título do documento. Vamos ver isso aqui já, tá? Eu vou salvar, tá vendo que tem a bolinha aqui em cima? Indica que tem alterações no meu arquivo que não foram salvas. Vou dar um Ctrl S para salvar, a bolinha sumiu, porque agora tem né, já não tem, tá tudo salvo. Então vamos ver o site. Vou abrir lá a nossa pasta de documentos, aula front-end e ó, metadados aqui HTML. Vou abrir aqui. Então, ó, ainda não tem nada no body realmente, mas a gente já consegue ver que tem o title aqui, o título aqui em cima, documento HTML, que é o título que eu dei pro nosso site, tá? Vou continuar aqui, vou pegar o VS Code novamente. Então, depois do head, opa. Depois do head depois do title, eu vou abrir a tag meta, ó, escrevo meta, beleza? Char7, já, né, dei o enter, ele já completou com o igual, abre aspas e fecha aspas. Vou colocar o TF-8, lembrando que é aquela tag de metadado que vai instruir o HTML para aceitar caracteres especiais, né, que vocês já viram lá a questão da tabela ASCII.
Vou abrir uma outra tag de metadados e agora name, ó, só escrever na, já sugeriu name, dou um enter, ele vai dar, né, já completa com o name igual, abre aspas, fecha aspas. Esse exemplo que eu trouxe para vocês é o description, né? Então, ou seja, descrição. Tá? Em inglês, descrição. Content, né? Conteúdo. Conteúdo da descrição desse site. Exemplo de. Opa, meu teclado tá meio sujinho, acho que. Exemplo de documento HTML com várias tags de metadados. Ponto. Então, esse aqui é o description, a descrição desse site. Aqui na linha 7 do exemplo, eu vou criar uma outra tag de metadado, ó. Opa, aqui de meta, com o name, o nome dessa tag, keywords. Então, em inglês, key significa chave, tá? Words é o plural de palavra, o plural de word. Então, keywords, palavras-chave. Espaço, content, né, o conteúdo. Então, as palavras-chave desse documento HTML vai ser HTML, metadados e exemplo. Tá? Essas palavras vão ser importantes também nessa tag de metadados para pesquisas em buscadores de internet. Tá? Então, tendo aqui essas palavras, essas keywords, essas palavras-chave ajudam a encontrar os documentos dos navegadores de buscadores de internet, como o Google, por exemplo. Depois, próxima, meta, name, author, né, o autor desse documento, content, conteúdo, né, então, o name, autor e o conteúdo, seu nome, né, vou colocar aqui Alexandre, né, porque eu sou o autor desse documento. Enter, na linha 9, temos a nossa famosa tag de viewport, ó, meta, abre, name, viewport, ou seja, né, a visão, né, aquela possibilidade de aumentar e diminuir de tamanho. Content começa com width, ou seja, tamanho, recebe, né, igual. Device traço width, para indicar que é o tamanho ali do dispositivo, vírgula, e initial traço scale igual a 1, na escala 1. Enter. Aqui, né, nesse exemplo também eu trouxe uma tag de link. Nossa, então deixa eu fazer com calma aqui, né? Desculpa, vou escrever link. Ele já sugeriu aqui link, eu vou dar um enter. E ele já vai me sugerir aqui, ó, o rel, né, o relationship, ou a relação style sheet, ou seja, folha de estilo. E esse href é referência ao local onde supostamente tem um arquivo com os nossos comandos de CSS. Vamos imaginar, não é o nosso caso, mas vamos imaginar que na nossa pasta, que está na nossa pasta lá, aula front-end, em documentos, tem um arquivo chamado estilos.css, que supostamente teria os documentos, os comandos CSS que vamos usar no nosso site. Então, essa tag link, ele faria essa função de ir lá naquele arquivo estilos.css, pegar todos os comandos de CSS e aplicar neste documento HTML que a gente está produzindo. Tá? Essa é a função dessa tag. Então, fecha a head, vamos abrir o body aqui. Eu só trouxe algumas coisinhas para vocês relembrarem as tags. Não, vou abrir um H1, título de nível 1, abre parênteses, H1, tá? Aqui, para não ficar copiando, né, para ficar fazendo tudo desde o zero, eu vou copiar e colar, ó. Depois eu vou ensinar os comandinhos para vocês. Eu só dei um Ctrl C e um Ctrl V. E vou mudar esse H2, tá? Ó, título de nível 2, H2, fecha H2. Esse de nível 3, olha só, eu vou, né, ensinar uma coisa legal aqui, que é assim, tá vendo essa linha que tá piscando aqui? Deixa eu puxar a minha tela para o outro lado aqui. Ok, minha carinha, né? Então, essa linha que está piscando é o lugar onde a gente vai escrever uma letra e vai aparecer essa letra no lugar onde essa linha está piscando, tá? Olha aqui no exemplo.
que aqui na linha 15 é um abre H3, título de nível 3, 3, fecha H3. Então, ao invés de ficar apagando um monte de coisa, olha o que eu vou fazer. Eu vou apertar e segurar a tecla Alt aqui no VS Code e vou clicar antes, ou depois, tanto faz, aqui ó, depois do número 1, ó, Alt 1 depois do número 1, Alt clico depois do número 1 e Alt clico depois do número 1. Tá vendo que agora eu tenho 4 linhas piscando? Então, tudo que eu fizer no teclado vai fazer nesses 4 locais. Então, eu vou apagar esse 1 e vou dar um 3. Tá vendo? Ó, só de colocar 1 e 3 ele já fez em todas essas linhas. Para sair, eu vou dar um ESC, tá? Então, aqui, ó, ESC ele voltou a ser só uma linha. Deixa eu escrever aqui para vocês. Ó, então, Alt mais clicar. Isso aqui vai ter a função de criar vários cursores no VS Code, tá? Isso pode ajudar a nossa produtividade. Aí depois o ESC, né, a tecla ESC, vai ser para sair desses vários cursores, tá? Então isso pode ajudar bastante na produtividade de vocês. Vamos fazer aqui de novo, ó. H1 Alt, clico depois do 1, né? Aqui é o nível 1, H1, H1. Apago, ele vai apagar todas essas, né, linhas e eu vou colocar um 4 aqui. Mesma coisa, eu não preciso nem dar um ESC, eu só posso apertar a tecla para baixo que ele já vai, né, tá tudo, né, o mesmo tamanho. Então apago 5, apago 6. Então aqui já ajudou bastante. Vamos continuar aqui, vou dar um Enter, vou abrir uma tag de parágrafo, escrever, igual aqui no exemplo, ó. Este é um parágrafo simples com, abro strong, texto forte, saio ali do strong, ó, o fecha strong aqui, vou sair e vou continuar dentro do parágrafo, tá? Um texto forte, espaço E, abro end, emphasized, texto enfatizado, fecho em, ponto, fecha parágrafo, né? Ou fecha P ali para encerrar o parágrafo. Temos um outro parágrafo ainda, aqui no exemplo, ó, o último parágrafo, aqui na linha 22. Vou abrir a tag P, escrever. Também podemos usar as tags abre B negrito, né, fecha B de bold, espaço E, espaço abre I, itálico, fecha I, espaço, para estilizar o texto, ponto, tá? Então, ó, esse aqui é o nosso código do exemplo, ok? Então, eu vou salvar esse código, vou lá no meu site, vou recarregar aqui para ter todas as mudanças que a gente fez, ó, o título de nível 1, nível 2, 3, 4, 5 e 6, e os parágrafos que a gente escreveu com o strong e o em, o B e o I, tá? Essas tags aqui. E também tinha, né, aqui no, né, o que vocês devem fazer é pesquisar no chat GPT também a função dessas tags de metadados, tá? O propósito de vocês procurarem no chat GPT é vocês aprenderem a pesquisar sozinhos os códigos e compreender ali a função dos códigos no nosso documento. Então, eu vou abrir aqui o chat GPT, tem que abrir uma outra conta, porque o arroba escola parece que ele bloqueia, né? Então, vou abrir aqui, ó, chat GPT. E eu posso fazer o seguinte, ó, eu venho aqui no meu documento HTML e eu posso copiar todas essas tags né, dentro do head, desde a linha 4 até a linha 10, vou, né, selecionei tudo, vou dar um Ctrl C, e eu venho aqui no ChatGPT e digo, me explique a função dessas linhas de código. Tá, vou vir aqui e colo tudo. E ele vai falar, ó, essas linhas de código fazem parte do cabeçalho, header de um documento HTML tem várias funções importantes. Então ele vai explicar cada uma dessas funções,
Ó, a title define o título do documento que será exibido na barra do navegador. Meta charset, o TF-8, né? Aqui tudo certinho. O description, o keywords, o author e o viewport e esse rel style sheet também. Então, por favor, leiam com muita atenção, tá? Porque essas questões aqui pode ser uma questão de prova, tá? Então, ó, tá vendo que eu já vou dando umas dicas de como vai ser a nossa prova, tá? Então, vão observando essas questões. Não, eu vou fazer realmente, eu vou dar uma folha com questões que não vai valer nota, não vai valer nada, tá? Antes da prova, com questões que podem ser idênticas às mesmas questões que vão ter na prova ou questões muito parecidas com o que vai ter na prova, tá? Mas de qualquer forma vão estudando, né, individualmente tudo isso que eu passar para vocês e vocês não precisam depender de mim, né? Vocês podem se tornar mais autossuficientes nos estudos de vocês. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa revisão de metadados. Espero que ajude, né, nos estudos de vocês. Até a próxima aula.